Bíblias no livro de Hebreus, capítulo conhecido, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Próximo a você, tá? Pode ficar tranquilo. Aleluia. Deus é bom. Versículo 1 vai dizer assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Amém? Somente esses dois versículos. Ué, já abandonaram? Eu ia pedir um louvor aqui, gente. Amém? Então, uns falam que é Paulo, outros falam que não foi Paulo que escreveu Hebreus, mas eu sei que essa palavra ela foi inspirada por Deus. E para mim não importa quem escreveu, para mim importa a inspiração. E o capítulo 11 ele traz para as nossas vidas algo de bom, porque a Bíblia ela vai dizer que a fé ela vem por ouvir a palavra e a palavra de Deus. E aqui vai falar de fé, e se nós não ouvirmos essa palavra, ou seja, se você não tem intimidade com essa palavra, dificilmente nós vamos ter uma fé genuína. O que é uma fé genuína? Uma fé constante. Porque quando nós não temos relação com essa palavra, nós vamos ter fé em alguns momentos de nossa vida. Obrigado. Mas em outros, nós vamos perecer porque nós não vamos ter tanta base bíblica para dizer, não, no passado Deus fez, e o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou, porque nele não há variação. E o capítulo 11 ele vai falar exatamente desses antigos, dos nossos antepassados, ou seja, ele vai falar de Abraão, de Isaac, e ele vai dar um monte de nomes aqui, mas o importante é que ele traz para as nossas vidas uma esperança, ele traz para as nossas vidas a certeza de que Deus pode fazer mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos, como Paulo vai dizer no livro de Efésios. Por isso que eu acho que eu tenho quase certeza que Paulo que escreveu esse livro, porque tem muitas relações com outros livros. Então Paulo ele vai dizer no livro de Efésios que Deus ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, quando nós tomamos a Bíblia como nossa bússola diária, quando nós tomamos a Bíblia como um alimento para a nossa vida diária, ou seja, para a nossa vida espiritual, dificilmente nós vamos ir a pique, dificilmente nós vamos perecer. Às vezes, irmãos, vai ser difícil, às vezes vamos estar passando por momentos complicados, ou então por momentos que, para muitos, é o fim. Mas para nós que estamos firmados em Deus, não é o fim, é o início de uma vitória. Porque sem a luta, irmãos, como é que nós vamos glorificar esse Deus? Não glorificar, mas como é que nós vamos dizer, ou como é que nós vamos ter a certeza de que Ele é um Deus verdadeiro? Porque através das lutas, Deus ele vai nos mostrar que Ele é um Deus poderoso. Como foi dito aqui, que não há nenhum Deus que pode além desse, que é mais forte do que esse, que qual nós estamos aqui, que adoramos Ele, que o louvamos, que o glorificamos. Aleluia. Não tem Deus além dele. A Bíblia vai dizer que desde a antiguidade, Isaías, lá, capítulo 64, que desde a antiguidade nenhum ouvido ouviu, nem percebeu um Deus igual a esse, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, ou seja, não tem aquela de que tem que fazer sacrifício, porque nós vamos vendo pessoas às vezes, falando, não, eu tenho que subir a escada de joelhos, eu tenho que fazer não sei quantos, Pai Nosso, eu tenho que fazer. Não, o nosso Deus não, irmãos, o nosso Deus é diferente. O que o nosso Deus pede é a obediência, e através da obediência vem o conhecimento, através da obediência vem o temor, irmão. O princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus, não tem jeito, Provérbios. Então, quando nós temos essa palavra fincada em nossos corações, irmão, pode o mundo cair, mas nós vamos ficar firmes com o que essa palavra diz. Aleluia. Nós vamos sempre lembrar que a Bíblia ela vai dizer que Deus ainda não deu a última palavra.
nós vamos sempre lembrar que Deus nos chamou do meio do monturo e nos fez assentar entre família, como a missionária ministrou aqui no domingo. Nós vamos sempre lembrar, irmãos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo os rudimentos desse mundo. Porque, irmãos, Deus ele já nos comprou com o seu sangue precioso. Então, ainda que você esteja passando por luta, ainda que a enfermidade tenha batido, ainda que adversidades tenham chegado e tenha batido na sua janela ou na sua porta, irmão, tem um Deus que te sustenta. Aleluia. E é através dessa palavra que nós vamos entender. Por exemplo, irmãos, tem um homem na Bíblia, que outro dia eu perguntei aqui, eu falei, só teve 2 homens que foram transladados, ou seja, foram arrebatados. Davi está tentando lembrar ali, vou te dar 5 minutos, Davi. Só teve 2 homens na Bíblia que foi transladado, que foram arrebatados. Só 2, um está no Novo Testamento, o outro está no Velho, irmãos. Mas por que isso, irmãos? Porque um andou com Deus e o outro, irmão, andou com Cristo Jesus. Um foi Enoque, irmão. A Bíblia vai dizer, e Enoque andou com Deus e não se percebeu mais, porque Deus o arrebatou para si. E no Novo Testamento é Estevão não, Filipe. Filipe anda com Cristo, irmãos, e Filipe está, agora eu não me lembro, numa cidade, eu não me lembro qual, mas ele é arrebatado. Após um batismo, Filipe é transladado, irmãos. Isso porque andou com Cristo, andou com Deus. E isso pode, eu vou dizer que você pode ser transladado, irmão. Teve um dia que eu estava indo para o seminário, era dia de prova, irmãos, eu estava desesperado. Eu precisava chegar no seminário, era a última prova, eu precisava da nota. Eu falei, cara, o André está aqui, o André sabe a prova que foi, porque o André ajudava, o André era bênção. Mandava um montão de papel para o André, vai, destrincha aí, pelo amor de Deus. Irmãos, um trânsito, eu falei assim, Senhor, não tem pouco café, mas o Senhor poderia agora me transladar, me coloca dentro da sala. Mas eu tinha quanto de pôr café mesmo, não aconteceu não. Mas graças a Deus foi tão bom, irmãos, ainda que eu não tenha sido transladado, eu cheguei no horário. Ainda peguei a oração, coisa maravilhosa. Então assim, Deus ele tem as suas formas de agir, irmãos. Se você crê, se você tem a certeza que tem um Deus na sua vida, você vai ser mais do que vencedor. Então Enoque ele andou com Deus, foi arrebatado, foi transladado, ninguém viu mais. Aí nós vamos ver um camarada chamado Noé, e Deus fala, Noé, constrói a arca para todo mundo. Noé era louco, e nós somos taxados como louco. Quando você está orando na sua casa, você está ouvindo louvor, algum vizinho, alguém que está passando, fala, e tem mais um doido aí que está cantando, então está orando. Eu lembro que aqui, irmãos, quando não era igreja, tinha uma varanda aí aberta, aí era só, não tinha nem laje. E eu costumava às vezes ir para aqui para cima, e eu estava aqui orando, e aí passou uma carreata de traficante aqui, os caras estavam orando, e falou assim, tem um doido orando aí em cima. Eu falei, não, tem um crente orando, irmão, toma vergonha na cara. Irmão de madrugada, benção. Então, nós somos taxados de louco. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que para o mundo esse evangelho é loucura, mas para nós que estamos em Cristo é o quê? É poder de Deus, irmão. É poder em nossas vidas, então não tem enfermidade que possa subsistir esse Deus. Não tem escuridão que possa vencer essa luz. Paulo ele vai dizer, irmãos, que Deus ele nos tirou da escuridão e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Aleluia, a Sara já sabe de cor. São trechos, irmãos, que não tem jeito, que eu gravo, friquei no meu coração, amei. E vou continuar amando. Então, irmãos, a Bíblia ela vai falar de Noé. Irmãos, vamos dizer assim, numa geração, irmãos, que não tinha assim, perspectiva. Para eles aquilo que eles estavam vivendo era bom. E hoje, irmãos, é triste isso. Nós praticamente vemos acontecer o que aconteceu na época de Noé. Vemos isso. Hoje o camarada botou lá no grupo do Campeonato Brasileiro, botou lá o Mamonas Assassinas. Aí ele falou assim, com tanto mimimi, imagine se esses caras estivessem vivos cantando essa música hoje, estariam recebendo uma enxurrada de processo, porque hoje você não pode falar mais nada, que é processo. É processo em cima de processo. Mas nós, ainda que nós estamos vendo, ou ainda que pensamos, ou ainda que pense,
que essa geração está perdida. Para Deus não, para Deus ainda há esperança. E para nós tem que ser assim também. Porque o que Jeremias vai dizer, ó, ainda que bateu a dor, ainda que bateu o desânimo, eu trouxe à minha memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança, irmãos? É a misericórdia de Deus, que são todas as manhãs renovadas em nossas vidas. Irmãos, tem trechos que é batata. O choro dura a noite toda. E aí? A alegria vem o quê? Pelo amanhecer. Não tem jeito. Você pode chorar a noite. Irmão, é certo. Eu já vivi isso. Já passei noite em claro chorando. E no amanhecer parecia que nada tinha acontecido. Então, essa palavra ela vai trazer esperança ao meu, ao seu coração. Não sei o que você está passando. Eu estava ali, dando uma meditada, e aí o irmão mandou um áudio. Irmão Samuel falou, ore por mim. Irmãos, é poder de Deus, é a crença, é a fé. Ele falou, eu sei que hoje tem culto aí, então ore, irmão, porque amanhã eu vou fazer um exame. Falei para o André orar. Você orou, André? Orou, amém. Acho que foi na hora que comprar o refrigerante, então que a Joelma pediu. Então, irmão, são coisas que nós vamos vendo que nós servimos um Deus que é poderoso. E nós só vamos entender isso a partir do momento que nós tivermos relação com essa palavra. Porque olha só o que Paulo vai dizer aqui. Ora, a fé é a certeza daquilo, que esperamos. E a prova das coisas que não se vê. Ou seja, o que você tem esperado? É a mesma coisa assim, vou falar para a Sara, vou te dar R$3.000. Aleluia. A Sara vai esperar em Cristo, mas eu estou só brincando, tá? Meu Deus. Ela vai esperar em Cristo, se ter fé, vai receber. Aleluia. Quando eu falei para minha esposa, falei, assim que tu quer isso? Ela falou assim, não, eu ganhei. Falei, então desculpa, né? Tá com fé, tá gastando menos. Então tem que ser, irmão, é a certeza, irmão, daquilo que já foi prometido. O que foi prometido para nós, irmãos? Vida eterna. Agora, ainda que tenha sido prometida a vida eterna, nós vamos alcançar o que? As bênçãos divinas. O que a Bíblia vai falar lá atrás, irmãos, em Deuteronômio? Se nós obedecermos ao Senhor, as bênçãos deles, ela vai nos acompanhar. É por isso que muitas das vezes as pessoas não entendem quando nós estamos passando por prova, quando nós estamos na dificuldade, falam assim, pô, que camarada está numa prova danada e está rindo, está cantando ainda. Está com dinheiro? Não estou com dinheiro não, irmãos. Eu estou com o dono do ouro e da prata. Deus Pai Todo-Poderoso. Por que isso? Porque eu sei, irmãos, que a minha fé não está no que eu vejo, mas está naquilo que está por vir. Paulo vai dizer que Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Glória a Deus, aleluia. Então eu tenho que crer nisso, irmãos. Irmãos, o diabo se levantou, então tenho que crer que a minha vitória, irmãos, Deus já trouxe a existência. Aleluia. Irmãos, chegou a enfermidade, eu tenho que crer, irmãos, que a cura divina, ela já chegou. Irmãos, e ainda que se não chegue a cura, eu tenho que crer, irmãos, que ainda que eu desça, irmãos, eu vou descer o pó, o corpo vai para o pó, mas o espírito vai para o meu Pai. O Pai eterno, não tem jeito. Não tem para onde correr. Disso não tem para onde a gente correr. Então nós precisamos hoje, nesses dias maus, nos apegarmos a essa palavra, ou seja, nos apegarmos a Cristo. Quando eu falo nos apegarmos a Cristo, as pessoas falam, como é que vou pegar? Se apega a palavra, você vai entender, irmãos. Você vai ter conforto de momentos mais difíceis. Quando você hoje eu tive... André, a João falou, passa para André, cara. Ele vai me assistir, eu falei com meu tio hoje. Meu tio só manda áudio de 5 para cima. 5 minutos para cima. Aí, irmão, mas é tão maravilhoso que você vai conversando, e aí eu vou passar o telefone da Joelma para ele já. Aí ele falou assim, meu sobrinho, estou passando por essa luta, mas todas as vezes que eu estou em luta, Deus me dá um louvor. Posso cantar o louvor? Nem respondi, eu já sabia que ele ia cantar. Ele não esperou eu responder, ele cantou. Mas que, irmãos, você vê assim o conforto de Deus. Porque ele louvando no telefone, eu senti a presença do Senhor. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, e botei um sinalzinho de amém. Porque senão ele ia falar, e eu tinha que vir para o culto. É bênção, é meu tio. Entendeu? Mas é assim. Amém, tio? Pode mandar, continua mandando. Glória a Deus. Outro dia ele falou, vocês não oram por mim? Eu estou vendo o culto, fico na esperança. Falei, vou orar, domingo eu vou orar, pode deixar.
Cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi orar por ele, entendeu, Fernando? É desse jeito. Então, irmão, mas assim, a pessoa, quando ela fala isso, ela está dizendo, não, eu tenho certeza que as orações que são feitas, elas são atendidas. Irmão, esse irmão que passou a mensagem agora, o irmão Samuel, tinha uma conhecida dele lá da igreja da Nova Jerusalém, e ela estava com um tumor na cabeça, uma coisa muito grave. E aí ele preocupado e tal, ele falou assim, pô, irmão, ora. E eu convoquei a igreja, mandei o zap e tal. Irmãos, eu levantei o clamor no dia, eu creio que a igreja também levantou, a igreja dela também estava orando. No dia seguinte, irmão, ela foi transferida. Olha, isso é a resposta de Deus. Quando não se via uma solução para uma transferência, no dia seguinte ela é transferida. Depois do dia seguinte, vamos dizer assim, que já no terceiro dia, ela já estava na mesa de cirurgia. É Deus, irmão. E agora ela já está em casa. Deus é poderoso. Ele pode fazer infinitamente mais. E é o que Tiago diz, se fizer a oração crendo, com fé, Deus, ele responderá, ele vai ouvir, irmão. Irmãos, podem dizer para você, ó, não tem mais jeito. Podem dizer, não, desiste disso. Pode dizer, abre mão. Não, irmãos, faça o que Deus falou para você fazer. Se Deus falar para você colocar no seu coração, jejue 3 dias, jejue 3 dias. Se Deus colocar no seu coração, entre um propósito de oração, clame a mim, eu vou te responder, irei te anunciar ou mostrar coisas grandiosas e novas. Faça isso. Irmão, nunca fique com a palavra do homem. Nunca desista daquilo que Deus já colocou em suas mãos. Não tem jeito, eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo, ele muito triste, por causa do seu relacionamento, né? No dia do seu aniversário, ele descobre uma traição e ele, né, a gente dentro do carro, falei, cara, tu vai bater esse carro, não dá. Não, eu falei, não, aí já tô com medo, né, irmão? Falei, sei lá, o cara vai querer se matar, vai eu junto, não tenho nada a ver com a história. Falei, para o carro, irmão. Irmão, estava longe. Para o carro aí, não, para o carro, irmão. Parou o carro, vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar, irmão. Peraí, o que é? Você serve a quem? Pô, não, eu falei, irmão, tu serve um Deus vivo. Então creia no seu Deus, irmão. Não desista, não abra mão. Falei, e outra? Falei, irmão, é tiro. Tem jeito. Falei, e outra? Está disposto a perdoar? Tô, então perdoa. Restaura seu casamento e não... Ó, irmão, esquece, bota uma pedra. Aí teve um dia que ele... Eu falei, meu irmão, você perdoou, não perdoou? Está trazendo a memória por quê? Mas daí eu falei, então vai orar, irmão, porque o diabo ele vai ficar lançando certo. E, irmão, está aí com o casamento restaurado, Deus é Deus. E uma das coisas mais belas, irmãos, no dia que ele falou comigo, é que ele falou assim, meu irmão, vou abrir mão, não sei. Eu falei, irmão, o que Deus fala para você? O que Deus falou, o que o teu pastor falou? O pastor falou, para mim orar, que Deus, ele, então ora, vamos orar. E entramos numa batalha. Meu irmão, Deus respondeu. Irmãos, é difícil, é. Eu falei para ele, meu irmão, eu não sei como é que é a dor que tu está sentindo, não. Eu estou imaginando do jeito que tu está, mas eu vou te dizer uma coisa. Meu Deus, ele é de responder a sua oração. Nosso Deus, ele vai responder a sua oração. Está com o casamento restauradinho. O melhor de tudo. Está ele e a esposa, irmãos, trabalhando no mesmo lugar. Sabe aonde? Dentro da igreja. Glorificando a Deus. Então, irmãos, ao ponto que nós vamos crendo no que Deus vai falando ou nos mostrando através da palavra, dificilmente nós vamos retroceder. Dificilmente nós vamos desistir de algo que Deus já colocou em nossas mãos. Então, Noé, depois nós vamos ver Abraão em seu chamado. Quando Deus chama Abraão, Abraão, sai do meio da sua parentela, cara. Eu vou te levar para uma terra. Deus não fala assim, ó, eu vou te levar para Canaã. Deus não fala, eu vou te levar lá para o... Não, Deus fala, eu vou te levar para a terra que te mostrarei. Só sai. E Abraão, ele faz o que ele crê, irmãos. Isso é fé. É por isso que alcançou bom testemunho. Você vai ver essa palavra mais adiante, vai falar assim, e eles alcançaram bom testemunho. Está aqui, não está, escolhi. E pela fé, não. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Por isso que o nome desses camaradas é falado até hoje, irmãos. Porque por meio da fé receberam um bom testemunho. Então, qual o legado que você vai deixar para o seu filho? Qual o legado que você vai deixar para a sua filha, para os seus netos? É um legado de derrota? É um legado de fracasso?
ou um legado de luta e de vitória. Porque, irmão, você vai ver que o chamado de Abraão não foi fácil. Ele saiu do meio da sua parentela, mas o camarada passou por sufoco, passou por tempestade, passou por seca, passou por um montão de coisa, e mesmo assim Deus foi fiel. Passou por uma esterilidade de sua esposa, irmãos, e mesmo assim Deus prometeu e cumpriu. E o pior de tudo, irmãos, quase que foi a maior, as piores das piores provas que Abraão teve, foi quando ele pega o seu filho no colo e Deus fala: ó, Abraão, hoje eu vou te pedir uma coisa, me dá o teu filho como sacrifício, leva Isaac lá no monte, sacrifica ele a mim. Irmãos, o camarada vai e pega o cutelo, irmãos, e quando ele está com o cutelo na mão, Deus fala: Abraão, não faça mal ao menino, Deus proveu o sacrifício. Então, irmão, Deus sempre vai prover na minha e na sua vida. Se você crê nessa palavra, se você se apegar a ela. Agora, é muito difícil, irmãos, quando nós vivemos, vamos dizer assim, 2 dias com essa palavra e 3 sem ela. É muito difícil, irmãos, quando nós vivemos um mês com Deus e meio mês sem Ele. Não tem jeito, irmão. Mas você vai perguntar: como assim, André? É relacionamento. Relacionamento com Deus é falar com Ele todos os dias. Relacionamento com Deus é em todo momento você está com o seu pensamento voltado para Ele. Aí depois de Abraão, irmão, nós vamos ver Isaac, seu filho, passando por alguns sufocos parecidos. Aí a Bíblia vai dizer, já em Gênesis, algum capítulo que eu anotei aqui, cadê? Isaac está 27, não, 25, lá no versículo 21 vai dizer: Isaac orou ao Senhor pela esterilidade da sua esposa, e Deus o respondeu. Irmãos, isso é maravilhoso. Então isso se cumpre o que a palavra vai dizer, que nós servimos um Deus que tem olho e vê, que tem ouvido e escuta, e que tem boca e fala, que tem mãos e toca, irmão. Esse é o Deus que servimos. E por que nós vivemos desistindo desse Deus? E por que nós vivemos achando que essa luta que chegou às nossas vidas, ela vai nos vencer? E por que nós ficamos, irmãos, achando que, esse sufoco que chegou vai ser maior do que esse Deus? Não, esse Deus é maior do que todas essas coisas. Irmãos, quando nós tomamos o Salmo 91, que às vezes as pessoas deixam a Bíblia aberta lá, Salmo 91, e acham que aquilo ali, é o amuleto da sorte. Mas quando você vive o Salmo 91, irmão, não tem jeito. Uma vez o pastor Ronaldo contou um testemunho para mim e falou: irmão, tem um rapaz em cima do Salmo. Isso ficou gravado. Esse rapaz era lá da igreja que nós congregávamos. E um belo dia, ele está no ponto do ônibus, chega o rodo. O rodo todo mundo sabe, né? O carro do Seró, um carro preto, o bala da época. E aí pega os caras que estavam no ponto e pega o rapaz que era crente, que não tinha nada a ver. E leva para um lugar, num campo aberto, e o camarada fala para ele: ó, irmão, corre! E o cara fala assim: é ruim de eu correr. Rapaz, está esperando o quê? Corre! E ele vai andando, mas ele vai andando, sabe o quê? Cantando o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E ele só está escutando, pá, 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 e ele vai, e os caras, matou todo mundo, já caiu todo mundo, vão embora. Os caras passam por ele, ele continua. Irmão, é Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Os caras passam por ele, irmão, e não enxerga. Aí o que isso nos lembra? Quando Davi ele ora: Senhor, cega os meus inimigos, que eles nunca venham ter olhos para me enxergar. E aquele rapaz sai daquele campo aberto glorificando a Deus, porque as balas passaram por ele. Irmãos, dá dó dos que padeceram, mas para a glória de Deus, o servo do céu se manteve em pé. Então nós servimos um Deus que é poderoso, que pode todas as coisas. Então quando você tomar essa palavra, você lembra de alguns capítulos. Aí você vai para Romanos capítulo 8, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tenho certeza de que nem a morte, nem a fome, nem a nudez, nada dessas coisas pode me separar do amor de quem? De Cristo Jesus. Sabe por quê? Esse amor está sobre mim e sua vida, ele nos comprou. Não tem como nos separar, a não ser se eu quiser. Se eu falar assim, porque nós temos isso. Somos falhos. E nós podemos dizer: não quero mais, Deus não vai te obrigar. Mas aí você se prepara para sofrer, para ficar marcado de novo. Marcado, quando eu digo, com as marcas do pecado do mundo. O mundo é cruel.
O mundo é cruel. Deus não, Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Então, irmãos, tome a palavra de Deus como bússola para a sua vida. Tome essa palavra para a sua vida como alimento diário, como algo que vai te trazer força, como algo que vai te trazer esperança, como algo que vai te trazer uma nova perspectiva de vida. Irmãos, é denominado noite de cura e libertação. Mas se não tiver fé, irmãos, dificilmente nós vamos ser curados. Se não tiver fé, dificilmente nós vamos ver libertação. E se não tiver fé, irmãos, dificilmente vamos experimentar o sobrenatural de Deus, o que Isaac experimentou. Dificilmente vamos experimentar o que Jacó experimentou. Jacó ele passa, ele tem um momento da sua vida ali de erro, mas o camarada se arrepende. Todos nós, irmãos, viemos muitas das vezes de uma vida de erro, mas houve arrependimento, e assim Deus nos responde hoje. E se houve arrependimento, você pode ainda assim, irmãos, experimentar o sobrenatural de Deus. É quando Jacó está lá naquele lugar ali, achando que Deus... E Jacó tem um sonho, ele diz, realmente, esse é o lugar que Deus habita, pois o céu se abriu e vejo os anjos de Deus subindo e descendo. Então, isso é o experimentar o sobrenatural de Deus. Eu não sei o que você tem pedido para a sua vida, mas eu quero te dizer, Deus, ele pode responder o seu clamor hoje. Deus, ele pode responder a sua oração hoje. Irmão, é doença? Deus pode responder. É restituição? Deus, ele pode responder. Agora, irmãos, como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de leitura diária? Como tem sido a sua vida de separação? Como tem sido a sua vida de comunhão? Comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos? É claro, irmãos, eu não estou dizendo que se você tiver aqui uma vida diária de leitura, nada dessas coisas, das lutas, elas elas vão alcançar, não tem jeito. Evangelho, irmãos, é isso. Olha só, Novo Testamento, Jesus ele vem pregando, curando, tal, aí entra os discípulos. O que acontece, irmãos? Os discípulos ali fazendo toda a vontade de Deus, eles foram o quê? Perseguidos. Eles foram o tempo todo, irmãos, maltratados. Então, não tem essa. Nós vamos viver com Deus, mas não vamos estar isentos das lutas. Mas eu quero te dizer, você com Deus, você passa pela luta brincando, adorando, louvando. Mas você sem Deus, você vai passar por essa luta chorando, esperneando, e dificilmente você vai ser vitorioso. Isso sem Deus. Agora com Deus, irmão, você vai dizer, não, o meu Deus vai me tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus.